Você sabe que eu interpretei você no filme? E você é você. E eu sou eu. E já que você é você e eu te interpretei, concordas? Essas são algumas das minhas coisas favoritas. Aos 89 anos, Julie Andrews está se abrindo de maneiras que ninguém esperava, revelando verdades surpreendentes sobre sua vida que estão deixando os fãs sem palavras. Ela está compartilhando partes de sua história que permaneceram ocultas por décadas. Mas o que exatamente a amada atriz disse que está dando o que falar? Junte-se a nós enquanto descobrimos as revelações sinceras e inesperadas que Julie Andrews finalmente decidiu compartilhar. A recatada e elegante Julie Andrews. Julie Andrews é uma das atrizes mais queridas da história do cinema. Conhecida mundialmente por seus papéis em Mary Poppins e A Noviça Rebelde. Mas antes de se tornar um nome familiar, sua vida foi repleta de desafios, trabalho árduo e uma força silenciosa. Ela nasceu Julia Elizabeth Wells, em 1º de outubro de 1935 em Walton-on-Thames, uma cidade em Surrey, Inglaterra. Seus primeiros anos foram marcados por circunstâncias familiares difíceis. Seus pais eram ambos professores, mas sua mãe, Barbara, deixou seu pai para viver com um tenor canadense chamado Ted Andrews. Julie adotou o sobrenome dele mais tarde, mesmo ele não sendo seu pai biológico. Desde pequena, Julie demonstrou um raro dom musical. Ela tinha uma voz de 4 oitavas, algo muito incomum e poderoso. Sua mãe e seu padrasto logo perceberam seu talento e a incluíram em suas apresentações. Julie começou a cantar no palco com apenas 9 anos de idade, apresentando-se em casas de espetáculos e shows de variedades. Por ser tão pequena, ela precisava subir em um engradado de cerveja para alcançar o microfone. Mas sua vida familiar estava longe de ser feliz. Ted Andrews bebia muito e sua mãe também começou a beber. Julie compartilhou em suas memórias que Ted tentou entrar em seu quarto à noite quando estava bêbado. Para se proteger, ela trancou a porta. Essas experiências forçaram Julie a amadurecer rapidamente. Ela teve pouco tempo para uma educação formal. Em vez disso, trabalhou constantemente para ajudar a sustentar sua família. Na adolescência, já ganhava dinheiro suficiente para comprar uma casa para eles. Apesar das dificuldades, a carreira de Julie decolou. Aos 12 anos, ela se apresentou para a família real em um espetáculo para a realeza. Estreou no West End aos 13, estrelando em Starlight Roof. No início da década de 1950, passou a participar de produções maiores e, em 1954, foi para a Broadway, em Nova York, para estrelar The Boyfriend. Seu grande sucesso veio em 1956, quando interpretou Eliza Doolittle na produção da Broadway de My Fair Lady. Ela se tornou uma estrela tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Julie estreou no cinema em 1964 com Mary Poppins, da Walt Disney, papel que lhe rendeu um Oscar. No ano seguinte, ela estrelou em A Noviça Rebelde, outro enorme sucesso. Esses dois filmes a transformaram em um ícone internacional. O público ao redor do mundo se apaixonou por seu charme, sua bela voz e sua imagem angelical. Ela era vista como graciosa, gentil e praticamente perfeita em todos os sentidos, assim como a personagem que interpretava. E, como você verá em breve, Julie Andrews é muito mais do que apenas chá e colheres de açúcar, o auge do estrelato. Julie Andrews se tornou uma estrela global na década de 1960 e, para muitas pessoas, ela ainda representa a era de ouro dos musicais de Hollywood. Sua voz, seu sorriso e sua presença graciosa na tela a tornaram uma favorita em todo o mundo. Mas, embora sua ascensão à fama parecesse rápida, foi o resultado de anos de trabalho árduo e dedicação. Em 1964, Julie fez sua estreia no cinema em Mary Poppins, o musical da Disney que mudaria sua vida para sempre. Na época, ela já era bem conhecida na Broadway, especialmente por seu papel como Eliza Doolittle em My Fair Lady. No entanto, quando a versão cinematográfica de My Fair Lady foi produzida, o estúdio ofereceu o papel a Audrey Hepburn. Muitos acreditavam que Julie havia sido subestimada, mas Walt Disney a tinha visto no palco e sabia que ela era perfeita para Mary Poppins. Ele a escalou para o papel principal, e a escolha se mostrou perfeita. Mary Poppins foi um enorme sucesso de público e crítica. Em 1965, Julie ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação. Foi seu primeiro papel no cinema, e ela conquistou o maior prêmio de Hollywood. No ano seguinte, ela estrelou outro filme inesquecível, A Noviça Rebelde. Nesse filme, ela interpretou Maria, uma jovem espirituosa que se torna governanta de 7 crianças na Áustria durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. O filme apresentava canções alegres, belas paisagens e uma história comovente.
Com esses dois papéis, Julie se tornou uma grande estrela de cinema, mas também passou a ser associada a personagens doces, recatadas e alegres. Ela não queria ficar presa a interpretar o mesmo tipo de papel repetidamente. Nos anos seguintes, buscou diferentes tipos de personagens e histórias. Julie continuou atuando em filmes e na televisão durante as décadas de 1980 e 1990. Ela também se apresentou em concertos e peças de teatro. Mas, em 1997, sua carreira enfrentou um sério desafio. Ela se submeteu a uma cirurgia nas cordas vocais para remover nódulos não cancerosos da garganta. Infelizmente, a cirurgia prejudicou sua voz. Para alguém que cantava desde a infância, essa foi uma perda devastadora. Posteriormente, ela entrou com um processo contra os médicos, que acabou sendo resolvido por meio de um acordo. Mesmo não podendo mais cantar como antes, Julie não desistiu de seu trabalho criativo. Ela encontrou novas maneiras de se conectar com o público. Nos anos 2000, assumiu papéis de dublagem em filmes de animação populares. A maioria das pessoas a reconhece como a voz da rainha Lillian na série Shrek. Além dos holofotes de Hollywood e dos aplausos do público ao redor do mundo, Julie Andrews viveu uma vida repleta de amor e sofrimento. Sua vida pessoal foi marcada por conexões profundas, decisões difíceis e a força para seguir em frente apesar das perdas. Julie Andrews casou-se com seu primeiro marido, Tony Walton, em 1959. Tony era cenógrafo e figurinista, e os dois se conheceram ainda jovens. Compartilhavam o amor pelas artes, e o início do relacionamento foi marcado por criatividade e apoio mútuo. Tony trabalhou em muitas das primeiras peças de teatro de Julie, e, mais tarde, ajudou a criar os figurinos para seu filme mais famoso, Mary Poppins. Juntos, Julie e Tony tiveram uma filha, Emma Walton, nascida em 1962. Julie estava apenas começando sua carreira no cinema nessa época. Conciliar a maternidade e a fama não foi fácil. No entanto, as exigências de sua crescente carreira e do trabalho de Tony começaram a afetar o casamento. O casal se distanciou e se divorciou em 1967, embora tenham mantido uma boa relação e continuado a se apoiar mutuamente como pais. Pouco depois do divórcio, Julie conheceu Blake Edwards, um renomado diretor e roteirista de cinema. Ele foi o responsável por sucessos como Bonequinha de Luxo e a série A Pantera Cor-de-Rosa. O primeiro encontro deles não foi particularmente romântico. Julie conta que se cruzaram ao entrar na garagem do consultório de um terapeuta, mas algo se encaixou entre eles. Namoraram por vários anos e finalmente se casaram em 1969. O relacionamento foi cheio de altos e baixos. Julie e Blake eram pessoas fortes e criativas. Compreendiam o mundo um do outro e frequentemente trabalhavam juntos. Blake dirigiu vários filmes dela, incluindo S.O.B. e Victor Victoria. Mas a vida nem sempre foi glamourosa. Blake enfrentava problemas crônicos de saúde, incluindo problemas na vesícula biliar, dores nas costas e infecções. Ele também sofria de depressão e alterações de humor. Julie frequentemente assumia o papel de cuidadora, apoiando-o durante tratamentos médicos e dificuldades emocionais. Em entrevistas, ela falou abertamente sobre o quão estressante e exigente foi esse período. Juntos, Julie e Blake construíram uma família composta. Julie teve sua filha Emma, e Blake tinha 2 filhos de um casamento anterior, Jennifer e Jeffrey. No início da década de 1970, eles decidiram aumentar a família adotando 2 meninas vietnamitas, Amy e Joanna, após a Guerra do Vietnã. O casamento durou mais de 40 anos, repleto de momentos felizes e desafios sérios. A saúde de Blake foi se deteriorando aos poucos, e Julie esteve ao seu lado em cada passo. Em 2010, ele faleceu de pneumonia. Julie ficou devastada. A perda deixou um enorme vazio em sua vida. Mais tarde, em entrevistas, ela disse que se sentia um pouco perdida sem ele. O vínculo entre eles era profundo e duradouro, e sua ausência era sentida todos os dias. E agora, em seu mais recente livro de memórias, ela revela algumas verdades inesperadas que até mesmo os fãs de longa data podem não imaginar. O lado picante e secreto de Mary Poppins. Julie Andrews é mais conhecida por seu papel como a babá praticamente perfeita em Mary Poppins, da Disney. Mas, de acordo com suas memórias, Mary e Julie são mais do que aparentam. Por trás do coque impecável, do casaco abotoado e da voz firme, porém gentil, havia uma camada oculta de travessura e alegria, tanto na personagem quanto na própria atriz. Em suas memórias, Homework, Andrews compartilha um pequeno, mas revelador detalhe sobre a produção de Mary Poppins.
enquanto experimentava o figurino. Seu primeiro marido, Tony Walton, que também era o figurinista do filme, apontou algo interessante. Ele disse: imagino que Mary Poppins tenha uma vida secreta, um certo prazer discreto em ser um pouco travessa e maliciosa. E não era apenas uma ideia. Ele acrescentou pequenas surpresas aos figurinos para refletir isso. Embora Mary parecesse recatada e formal por fora, os forros de seus casacos eram de um coral vibrante e amarelo claro, e seus casaquinhos eram coloridos e divertidos. Eram pequenas escolhas de design que a maioria dos espectadores jamais notaria, mas que acrescentavam profundidade à personagem. Sugeriam que, por baixo de sua aparência rígida e sensata, Mary Poppins gostava de ser um pouco travessa. Julie achou essa ideia divertida e apropriada. Ela concordou que Mary Poppins poderia ter um lado brincalhão escondido. Isso a fez refletir mais sobre a vida dupla da personagem e, curiosamente, sobre a sua própria. Na tela, Andrews era a personificação do comportamento perfeito, interpretando personagens morais, gentis e corretas. Mas fora das telas, ela admite em sua autobiografia, tinha um lado atrevido. Ela não era selvagem ou rebelde, mas certamente não se encaixava na imagem de santa que Hollywood frequentemente lhe atribuía. Andrews afirmou em entrevistas que gosta de ser um pouco imprevisível. Certa vez, ela comentou: será que Mary Poppins tem orgasmo? Será que ela vai ao banheiro? Garanto que sim. Suas palavras eram ousadas, bem-humoradas e autênticas, lembrando às pessoas que as atrizes não são suas personagens. Julie queria que os fãs soubessem que até mesmo alguém que interpretou a mulher mais recatada da história do cinema podia ser engraçada, curiosa e até um pouco travessa. Essa consciência e a facilidade com que ela se aceita como tal são algo que ela compartilha em sua autobiografia com honestidade e orgulho. E espere até ouvir o que aconteceu quando ela teve que filmar sua primeira cena de amor na tela, cantando em cima de um engradado de cerveja. A vida de Julie Andrews pode parecer um conto de fadas para muitos, mas sua infância esteve longe de ser mágica. Muito antes de cantar no topo de montanhas ou flutuar pelo céu com um guarda-chuva, Julie era uma garotinha enfrentando problemas muito adultos. Em suas memórias, ela compartilha a dura verdade sobre como se tornou o sustento da família com apenas 9 anos de idade. Nascida Julia Elizabeth Wells em 1935 em Walton-on-Surrey, Julie cresceu em um lar repleto de música, mas também de muita instabilidade. Seus pais eram professores e mais tarde se envolveram com o entretenimento. Sua mãe, Barbara, era pianista. Após se divorciar do pai biológico de Julie, casou-se com Ted Andrews, um tenor canadense. Julie adotou o sobrenome dele, tornando-se Julie Andrews. Julie tinha um dom natural, sua voz. Mesmo criança, era poderosa e única, com uma notável extensão de 4/8. Essa voz logo se tornou uma fonte de renda para a família. Com apenas 9 anos de idade, Julie começou a se apresentar em shows de variedades, integrando o número de seu padrasto e de sua mãe. Para alcançar o microfone, ela precisava subir em um engradado de cerveja. Enquanto a maioria das crianças da sua idade estava na escola ou brincando ao ar livre, Julie se apresentava em salões lotados, fazia turnês pelo país e ganhava dinheiro para sustentar sua família. Mas a vida em casa estava longe de ser segura ou feliz. Seus pais lutavam contra o alcoolismo, especialmente seu padrasto. Em suas memórias, Julie compartilha uma verdade profundamente pessoal e dolorosa. Ted Andrews, quando bêbado, tentou entrar em seu quarto de forma inadequada 2 vezes. Ela tomou as rédeas da sua segurança colocando uma tranca na porta, uma decisão que nenhuma criança deveria ter que tomar. Foi um dos primeiros de muitos sinais de que Julie precisava amadurecer mais rápido do que a maioria. O fardo emocional não parou por aí. Aos 15 anos, Julie descobriu que Ted Andrews não era seu pai biológico. Seu verdadeiro pai era um amigo da família com quem sua mãe havia se envolvido durante a guerra. Descobrir essa verdade foi confuso e difícil. Mas, mesmo em meio a esse caos emocional, Julie continuou se apresentando, continuou ganhando dinheiro e continuou em frente. No início da adolescência, o talento de Julie para o canto e o palco a tornou uma das artistas mais requisitadas do Reino Unido. Ela teve tanto sucesso que conseguiu comprar uma casa para a família, uma conquista notável e rara para alguém tão jovem. Mas esse sucesso precoce teve um preço. Ela não teve tempo para muita educação formal e as alegrias da infância, como amigos, liberdade e diversão, muitas vezes lhe faltavam. Sua missão era sustentar a família, e ela carregou esse fardo sem reclamar. E logo, essa força interior seria testada novamente, desta vez em um set de filmagem com uma cena de amor sensual que a deixou sem fôlego.
A cena quente com James Garner. Quando Julie Andrews filmou a americanização de Emily em 1964, ela já era um nome conhecido em todo o mundo graças a Mary Poppins. Mas, embora aquele filme a mostrasse cantando e voando pelos ares, não a desafiou a explorar muito o romance na tela. Tudo mudou quando ela estrelou ao lado de James Garner em Emily, um papel que exigiu que ela interpretasse sua primeira cena de amor no cinema. Foi um momento que desafiou sua zona de conforto e revelou um lado dela que ela não havia compartilhado antes. A americanização de Emily foi um drama romântico ambientado em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Era um filme muito diferente dos seus trabalhos anteriores. A história era mais adulta e as emoções exploradas eram mais profundas e complexas. No filme, Julie interpretava uma viúva de guerra inglesa que se apaixona por um charmoso oficial americano, interpretado por James Garner. Os personagens compartilhavam uma forte conexão emocional e física, algo que o roteiro exigia que Julie demonstrasse claramente na tela. Julie tinha 28 anos na época e, embora tivesse passado a maior parte da vida nos palcos, ainda era bastante novata no mundo do cinema. Ela nunca havia filmado nada tão íntimo. Em suas memórias, ela admite abertamente que estava apavorada com a ideia de fazer uma cena de amor. Ela não sabia o que se esperava dela. Ela também não tinha muita experiência romântica na vida real e diz que se sentia completamente perdida. Eu não tinha ideia do que se deveria fazer com um beijo e tudo mais, relembrou ela durante uma entrevista à ABC TV. Aquele momento de vulnerabilidade foi muito real para ela. Ela estava acostumada a interpretar personagens fortes e bondosas que não se aventuravam em território sensual. Agora, ela estava sendo solicitada a demonstrar paixão, química e até mesmo desejo, tudo diante de câmeras, uma equipe e inúmeros espectadores. Felizmente, James Garner se mostrou o parceiro de cena perfeito. Julie o descreveu como delicioso e, mais importante, gentil, profissional e tranquilo. Sua presença calmante ajudou a aliviar seus nervos. Garner não a pressionou nem a fez se sentir desconfortável. Em vez disso, ele a apoiou durante todo o processo, fazendo-a se sentir segura e respeitada. Graças a ele, ela conseguiu relaxar e se entregar ao momento. Conforme as câmeras gravavam e a cena se desenrolava, Julie se viu inesperadamente tomada pela emoção, não pelo medo, mas pela intensidade do momento. A cena se tornou mais profunda do que ela imaginava. Após a gravação, ao se levantar para ir embora, suas pernas fraquejaram. Ela estava literalmente com as pernas bambas. Realmente me impactou bastante, admitiu ela mais tarde. Não foi apenas a proximidade física ou o beijo, foi o peso emocional de entrar em território desconhecido e sentir algo novo. E embora aquela cena de amor fosse quente, não era a única coisa que esquentava. Espere até ouvir o que quase a derrubou nos Alpes durante as filmagens de A Noviça Rebelde. O inferno do helicóptero em A Noviça Rebelde. Um dos momentos mais inesquecíveis da história do cinema é a cena de abertura de A Noviça Rebelde, onde Julie Andrews gira alegremente em um amplo prado alpino enquanto a câmera se aproxima de cima. Com as montanhas ao fundo e sua voz ressoando, a imagem parece pacífica e mágica. Mas, nos bastidores, a situação era tudo menos tranquila. Em suas memórias, Julie Andrews revela os bastidores daquele momento agora icônico. A verdade é que filmá-lo foi um pesadelo. A cena foi gravada com uma equipe de filmagem em um helicóptero, algo bastante novo e difícil de operar na década de 1960. O helicóptero teve que voar baixo sobre o prado para conseguir o ângulo perfeito e uma filmagem em close de Andrews girando na grama. Mas toda vez que o helicóptero se aproximava o suficiente para uma boa tomada, o vento das hélices a derrubava de costas. Julie teve que filmar o giro repetidas vezes. Ela caminhava até o seu ponto, respirava fundo e começava a girar. Assim que o helicóptero se aproximava, a forte corrente de ar descendente das hélices giratórias a atingia com toda a força. Era forte o suficiente para jogá-la no chão. Lama, grama e areia voavam por todo lado. Ela se levantava, sacudia a poeira da roupa e tentava de novo. No total, foram necessárias 9 tomadas para acertar. E isso não foi feito em um estúdio aquecido. Foi no alto das montanhas austríacas, muitas vezes em um clima úmido e frio. Julie se lembra de estar completamente exausta e dolorida no final do dia. Quando o diretor finalmente disse que eles tinham o que precisavam, tudo o que ela conseguia pensar era em voltar para o hotel e tomar um banho quente. E então houve o desastre com a tintura de cabelo. Para o filme, o estúdio queria que o cabelo de Julie fosse mais claro. Ela concordou com a mudança, mas a primeira tentativa de tingir seu cabelo castanho natural deu terrivelmente errado. Ficou laranja berrante.
No fim, cortaram o cabelo dela bem curto e tingiram de loiro para resolver o problema. Esse corte loiro acabou se tornando parte do visual da personagem, mas só aconteceu por causa de um erro. E quando você pensa que já viu de tudo com ela, Julie não teve problema nenhum em fazer Walt Disney corar no set de Mary Poppins. Theo Walt. Linguagem obscena e cigarros. Uma das histórias mais surpreendentes de suas memórias envolve ninguém menos que o próprio Walt Disney. Durante as filmagens de Mary Poppins, no início da década de 1960, Julie estava realizando uma acrobacia aérea presa a um cabo. A ideia era que ela flutuasse graciosamente pelo ar com a ajuda de um sistema especial. Mas algo deu errado. Em vez de aterrissar suavemente, Andrews caiu com força, atingindo o chão com violência. Ela sentiu muita dor e foi pega de surpresa. E naquele instante, ela soltou uma série de palavrões. Perto dali estava o produtor do filme, Walt Disney, Theo Walt, como muitos o chamavam. Julie disse mais tarde que tinha certeza de que ele nunca tinha ouvido palavras daquelas antes. Foi um momento chocante, especialmente vindo de alguém que na tela representava tudo o que era puro e inocente. Mas na vida real, Andrews tinha seu próprio jeito de lidar com o estresse. E se isso significava desabafar com alguns palavrões, que assim fosse. Ela não estava tentando ser rude ou ofensiva. Ela estava apenas sendo autêntica. E essa não foi a única vez que seu comportamento fora das telas causou espanto. Karen Dries, a atriz mirim que interpretou Jane Banks em Mary Poppins, lembrou-se de ter ficado chocada um dia no set de filmagem. Ela viu Julie ainda com o figurino completo de Mary Poppins, o chapéu impecável, as luvas perfeitas, o vestido eduardiano, fumando um cigarro e xingando a equipe. Dries, que tinha apenas 8 anos na época, disse que foi uma das coisas mais chocantes que já presenciou. Por mais chocante que uma Mary Poppins com a língua afiada possa parecer, nada surpreendeu mais os fãs do que o que Julie Andrews fez em 1981, quando chocou o mundo ao se expor completamente na tela. No início da década de 1980, Julie Andrews já era vista por milhões de pessoas ao redor do mundo como o rosto da bondade, do charme e da graça. Seus papéis em Mary Poppins e A Noviça Rebelde a tornaram um símbolo do entretenimento para toda a família. Mas, depois de anos interpretando personagens doces e bem comportadas, Andrews estava pronta para se libertar dessa imagem. Ela queria mostrar um novo lado de si mesma, algo ousado, arrojado e completamente inesperado. Esse momento chegou em 1981 com o filme So, uma comédia sombria dirigida por seu marido, Blake Edwards. O filme era uma sátira mordaz da indústria cinematográfica de Hollywood. Zombava das pressões da fama, da obsessão com o apelo sexual e da maneira como os estúdios tentavam moldar e controlar as estrelas. No filme, Julie interpretava uma atriz impecável, uma personagem muito semelhante à sua imagem na vida real, que é convencida por seu marido, um diretor de cinema problemático, a participar de um remake picante de um filme fracassado. Em uma cena inesquecível, Julie Andrews apareceu de topless na tela pela primeira vez em sua carreira. Essa cena causou grande alvoroço. Os fãs que cresceram assistindo-a como uma babá mágica ou uma freira cantora ficaram chocados. O público não esperava que alguém como Andrews desse um passo tão ousado. Alguns elogiaram sua coragem, enquanto outros a criticaram por arruinar sua imagem. Mas Julie estava plenamente consciente do que estava fazendo. Em entrevistas, ela deixou claro que a cena era sobre assumir o controle de sua carreira e romper com os papéis limitantes que lhe foram oferecidos por tanto tempo. Quando questionada sobre a mudança drástica, Julie respondeu com humor e sinceridade. Será que Mary Poppins tem orgasmo? Era a maneira dela de dizer que era mais do que as personagens que interpretava. Ela era uma mulher real, com profundidade, desejos e personalidade que iam além das telas. Seu marido, Blake Edwards, sabia exatamente o que estava fazendo ao escalá-la para o papel. Ele queria desafiar a forma como o público via Julie. O casal trabalhou em estreita colaboração no filme e Andrews confiou nele para lidar com o assunto com cuidado. Apesar da controvérsia, o filme foi um ponto de virada importante para ela. Lembrou ao público que ela era uma atriz versátil, disposta a correr riscos e crescer criativamente. E se você pensa que essa foi a última reviravolta de Julie, pense novamente. Mesmo agora, perto dos 90 anos, ela ainda está cheia de surpresas, apaixonando-se por um homem perigoso. Julie Andrews já havia construído uma carreira de sucesso quando conheceu Blake Edwards, mas foi através de seu relacionamento com ele que ela realmente aprendeu sobre amor, vulnerabilidade e as complexidades da vida.
Quando se conheceram no final da década de 1960, Julie ainda se recuperava do fim de seu primeiro casamento com Tony Walton, e Blake Edwards era um diretor famoso, conhecido por seus trabalhos em Bonequinha de Luxo e nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Blake era diferente de qualquer pessoa que Julie já tivesse conhecido. Ele era espirituoso, charmoso e engraçado, mas havia uma complexidade nele que a deixava hesitante em se abrir. Ele tinha uma aura perigosa, não no sentido físico, mas emocional. Era um homem complexo, difícil de decifrar. Em suas memórias, Julie admitiu que, a princípio, tentou não se apaixonar por ele. Reconhecia suas complexidades emocionais e tinha receio de se aproximar demais. Mas, apesar de seus esforços, acabou se sentindo atraída por ele. Havia algo magnético em Blake, e quanto mais o conhecia, mais percebia que compartilhavam uma conexão única. O relacionamento deles evoluiu rapidamente. Julie e Blake se casaram em 1969, após 2 anos de namoro. O casamento não foi isento de desafios, mas se tornaria o relacionamento mais importante da vida de Julie. Uma das dificuldades que enfrentaram foram os problemas de saúde constantes de Blake. Ele lutava contra diversas doenças, incluindo problemas na vesícula biliar, dores no peito e os efeitos debilitantes da mononucleose infecciosa, também conhecida como doença do beijo. Às vezes, parecia que os problemas de saúde de Blake consumiriam suas vidas, e Julie frequentemente se via cuidando dele. Apesar dessas dificuldades, Julie e Blake compartilhavam um laço profundo. Julie refletiu sobre como os dois se apoiavam mutuamente nos momentos difíceis. O senso de humor que compartilhavam foi um dos fatores que os ajudou a superar muitos desafios. O amor de Julie por Blake não era apenas romântico. Estava enraizado em um profundo senso de parceria e respeito mútuo. Eles se entendiam de maneiras que ninguém mais conseguia. A piora na saúde de Blake foi um capítulo particularmente difícil para Julie. Com o passar dos anos, ele se tornou cada vez mais frágil. E em 2010, após uma longa batalha contra problemas de saúde, Blake faleceu de pneumonia. Julie ficou devastada com a perda, descrevendo-a como um momento em que sentiu como se uma parte dela tivesse desaparecido. Mas, apesar da dor, Julie permaneceu forte. Ela foi amparada pelo amor de sua família, pelas lembranças de sua vida com Blake e pelas lições que aprendeu durante os anos que passaram juntos. Mesmo após a morte de Blake, Julie seguiu em frente, continuando a construir seu legado como atriz, autora e defensora dos direitos das crianças. Mas em suas memórias, ela deixou claro que o tempo que passou com Blake foi uma das experiências mais significativas e transformadoras de sua vida. Se as confissões de Julie te empolgaram, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever para mais histórias interessantes sobre seus artistas favoritos.